Bom, pessoal, eu gostaria de começar dizendo, tá certo? Por mais não simpático que esse comentário seja, que me dá profundo desgosto o fato de nós termos iniciado essa Assembleia com informes qualificados relativos à nossa pauta, o fato de nós termos aqui preparado uma campanha fundamental, porque nós estamos num momento da greve, que por conta de todas as preocupações externadas aqui, tanto com relação à conjuntura, quanto com relação à própria greve, ao próprio encaminhamento de como a universidade ficará, já que nós não estamos com condições de funcionamento, não estamos com condições de retornar, tá certo? E, no entanto, um debate que nós tivemos na semana passada, que em boa medida estava superado, e que eu não acho desimportante, tenha ocupado e subsumido toda a nossa capacidade de reflexão e a nossa capacidade de discussão nesse momento crucial de encaminhamento da nossa greve e de definição das nossas estratégias. Eu peço encarecidamente a cada colega que compareceu a essa Assembleia que leia o documento sobre as nossas estratégias e que se comprometa a participar do nosso esforço de mobilização nessa greve, para que a gente possa fazer debate qualificado sobre a nossa pauta e conseguir efetivamente mobilizar essa universidade para discutir aquilo que a gente precisa discutir e avançar na negociação, avançar na arrancar as conquistas do governo. Número 1. Agora, se o debate está posto, eu queria só socializar algumas breves reflexões. Essa é uma assembleia de professores. Por favor, gente, vamos mobilizar categorias um pouco mais sofisticadas. O professor Pablo Hortelado publicou ontem um estudo, tá certo, sobre o perfil dos manifestantes que compareceram no domingo. 3 em cada 4 desses manifestantes se diziam a favor da democracia. Quase 70% desses manifestantes era contra o financiamento empresarial de campanha. Sabe o que acontece? Produziram uma categoria sociológica absolutamente carente há coisa de 5, 6 anos atrás. A ideia de uma classe média ascendente. Na verdade, uma inclusão pelo consumo, por serviços beneficiados, tá certo? Que se deu sobre a base de várias exclusões. Essa classe C, gente, constituiu quase 80% de aprovação no terceiro ano do mandato, no segundo mandato do presidente Lula, ao governo. A mesma sociedade que gerou 80% de aprovação ao governo no terceiro ano do mandato do presidente Lula é a sociedade que agora está quase 80% contrária a esse governo. Querem nos convencer que por algum milagre, tá certo? Sociologicamente falando, num prazo de menos de 5 anos, 80% da população brasileira deixou de ser nova classe média e virou coxinha. É um absurdo. Não se percebe, tá certo? Não se percebe que a mesma população que acreditou que agora viajava de Gol, comprava smartphone, tá certo? Que a mesma população que acreditou nos sonhos de consumo não está podendo viajar porque a passagem aérea está pela hora da morte, não está conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito, a caristia está comendo a possibilidade de conhecer o queijo brie que essa classe média, disseram, teve, e por isso as pessoas estão revoltadas. E se em parte é a direita organizada que sempre existiu, que está capitalizando isso, é porque um setor expressivo do movimento social se nega a perceber a crise de representatividade e legitimidade que essa sociedade está expressando, e ao invés de apontar claramente que nós precisamos construir independência, como aqui agora, ó, fazendo greve, fazendo luta, que nós precisamos construir condições para que exista uma alternativa que não está dada, mas nunca vai estar se nós não mobilizarmos energia para tanto, prefere insistir em defender aqueles que nesse momento estão cortando o direito trabalhista. Me diz como convencer um trabalhador que preferiu ir no domingo do que amanhã, tá certo? E que teve 30% do salário reduzido nesse PPE aí, que ele deve ir apoiar o governo e apoiar a democracia, etc e tal. Me diz como é que vira para o aposentado que vai ficar com a primeira parcela congelada e diz que ele tem que apoiar esse governo, porque o PT convocou esse ato ontem com inserção comercial, gente. Eu também acho que a esquerda tem que estar na rua. Eu também acho que a gente tem que ter ação. Eu também acho que a gente não pode se omitir. Mas, infelizmente, até porque as condições não estão dadas, tá certo? Será a nossa ação, que poderá dar ou não essas condições. Eu gostei muito da fala de Hortência. Gostei muito, tá certo? Professor. Porque como militante do PCdoB, ela expressa muito bem, tá certo? Não essa defesa abstrata de estudantes em abstrato que são contrários à greve, mas essa defesa de setores do movimento social que querem blindar a todo custo o movimento de luta, o movimento combativo, nem que seja para a universidade ficar a míngua as praças e sem dinheiro. Isso aí é o ato do G20.